Chegamos na semana de estreia de Pantera Negra Wakanda Forever, o filme que vai apresentar o Namor ao universo cinematográfico da Marvel. E esse vídeo aqui é mais um vídeo da gente contando a história do personagem, igual a gente fez com o Kang, que tá linkadinho aqui em cima, mas dessa vez sobre o Príncipe Submarino. Também vamos falar um pouquinho das diferenças, e mudanças que vão chegar no personagem dentro do universo cinematográfico da Marvel em comparação com as HQs. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar sobre o Príncipe Submarino Namor, que vai chegar ao universo Marvel nesta semana com a estreia de Pantera Negra Wakanda Forever. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, porque muita gente que assiste os nossos vídeos ainda não é inscrita, então se inscreve aí, ajuda a gente que a gente tá tentando entregar conteúdo aqui no YouTube todos os dias pra vocês, e é claro que o seu apoio ajuda muito, só de você se inscrever no canal e curtir esse vídeo aqui. Bom, vamos começar falando da origem do personagem nas HQs. Ele foi apresentado nos quadrinhos da Marvel em 1939, sendo assim o primeiro mutante publicado. Cronologicamente, dentro dos quadrinhos da Marvel existem mutantes mais antigos, mas o Namor é chamado de o primeiro mutante da Marvel porque ele foi o primeiro a ser publicado em uma revista em quadrinhos da Casa das Ideias. Então por isso que ele é o primeiro mutante de todos. E agora já vamos falar um pouquinho dos poderes dele, começando pelo fato dele ter o gene X. Além disso, ele tem todos os sentidos sobre-humanos, então ele tem velocidade sobre-humana, força sobre-humana, resistência sobre-humana e tudo mais, né? Todo aquele pacotão de um super soldado, mas no caso do Namor é ainda mais elevado. Para vocês terem uma noção em relação à força bruta dele, o diretor Ryan Coogler de Pantera Negra Wakanda Forever, que vai estrear nessa semana apresentando o personagem, falou que a força bruta do Namor se assemelha à força do Thor dentro do CM, e que em contato com uma grandes quantidades de água, ele fica tão forte quanto o Hulk. Então, o Namor aí no oceano seria capaz de combater o Hulk. O Namor próximo ao oceano seria capaz de igualar a sua força com a força do Hulk e do Thor também. Então já dá pra gente ter uma noção de quão forte esse cara é. Ainda falando desse gene X mutante também, ele é classificado como um mutante nível alfa, né? Os mutantes eles têm alguns níveis de classificação, alfa, ômega e tudo mais, e a gente pode falar disso em outro vídeo também, se vocês quiserem saber, então comentem aqui embaixo. Ele tem uma adaptação fisiológica anfíbia que lhe permite, sobreviver em algumas situações complicadas que um humano normal não sobreviveria, incluindo um frio extremo, Pessoas congelariam em um frio extremo, se ficassem expostas ao frio por muito tempo, mas o Namor é capaz de resistir. Ele também consegue enxergar até o maior breu do fundo do oceano, lembrando que o fundo do oceano é realmente muito escuro, tanto que até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem na humanidade, não sabemos das espécies que vivem ali, de como elas são, de como elas convivem e tudo mais, porque não dá para chegar tão fundo do oceano por conta da pressão e tudo mais, e também não dá para ter uma imagem clara por conta desse breu. O Namor consegue resistir a tudo isso, a essa pressão por conta da resistência sobre-humana dele, e também consegue enxergar ali por conta dessa fisiologia anfíbia que a gente falou. Tendo todos os sentidos ampliados, ele também tem um fator de cura bem impressionante e superior ao do povo de Atlantis, que também já tem um fator superior aos humanos comuns. O Namor ele é filho de um humano com uma rainha de Atlantis, Isso no CM será alterado, lembrando que no CM ele não será de Atlantis, Atlantis não vai existir. Isso porque Ryan Coogler e todo o pessoal criativo da Marvel quis diferenciar ele do Aquaman, dando uma profundidade cultural maior, então vai ser referente aí, as origens do Namor serão referentes à Mesoamérica. Ele é capaz de absorver certos níveis de radiação e também tem aquela habilidade de se comunicar com todas as formas de vida do oceano. Assim como o Aquaman, eles têm alguns poderes bem parecidos. O Namor também tem a capacidade de voar, graças às suas asinhas extremamente estilosas que ele tem no pé. E tem também um pequeno nível de manipulação climática perto da água também. Todos esses poderes aí se amplificam. É sempre bom pontuar isso porque na parte das fraquezas do Namor a gente tem a falta de água. Quando ele está muito longe da água e sem contato com a água por muito tempo, ele acaba ficando extremamente fraco mesmo. Isso acontece com todo mundo, Se a gente fica sem beber água, a gente vai ficando mais fraco. E se a gente fica sem comer por muito tempo, a gente não consegue fazer nada, nem andar direito. Isso se aplica ao Namor em seu contato, sua necessidade de ter água por perto. Ele tem um transtorno pós-traumático aí por conta das suas participações em guerra. Isso pode também ativar alguns gatilhos nele em certos momentos e ser bem prejudicial em batalha. Outras fraquezas também são relacionadas à água, então quando ele está em um lugar bastante poluído, ele também fica um pouco mais fraco, e quando ele está desidratado ele também enfraquece. Então a maioria das fraquezas do Namor são relacionadas à água, a falta de água,
e também a sua presença na guerra e a sua ira absurda. E falando de ira absurda, a gente chega nas curiosidades, começando pelo fato do Magneto, o Magneto, ter falado que o Namor é o ser mais raivoso que ele conhece. Só queria lembrar pra vocês que o Magneto conhece o Wolverine, tá bom? Só aí dá pra saber que o Namor é bem raivoso mesmo, porque o Wolverine já é um putaço da vida. Imagina alguém que é mais putaço do que ele. Além disso, ele lutou na Segunda Guerra com o Capitão América, né, do lado aí dos Estados Unidos. E uma outra coisa bem legal do Namor é como ele é encontrado no começo do Quarteto Fantástico nas HQs. O Johnny Storm, o Tocha Humana, encontra o Namor sem memória, vivendo como um morador de rua em Nova York. E ele faz o Namor lembrar de suas origens de um jeito nada sutil. Ele pega o Namor, ele tenta fazer com que o Namor se lembre e tudo mais, o Namor não consegue se lembrar. E aí ele vai pro tratamento brusco, né, o tratamento de choque ali, e simplesmente taca o Namor no oceano. E aí sim, o Namor fica muito puto, mas lembra das suas origens, então funcionou o tratamento de choque do Johnny. Ainda falando de quadrinhos, o Namor possui relações aí com diversos personagens dos quadrinhos Marvel, relações mais próximas. Citando alguns dos principais aí, ele tem relação com a Sue e com o Reed Richards, né, porque ele também é um interesse amoroso da Sue Storm, então ele acaba se metendo no relacionamento dos dois diversas vezes, e já dá pra gente ver que é um relacionamento bem conturbado dele com a Sue e com o Reed. Além disso, ele tem um relacionamento muito complicado com o T'Challa, porque ele é rei de uma das nações mais evoluídas do mundo e o T'Challa é rei de uma das nações mais evoluídas do mundo, e essas nações constantemente se envolvem em lutas. Além disso, todas as participações do Namor nos Illuminati, ele sendo também rei de Atlantis e um ser muito importante para o universo Marvel, né? Ele faz parte do Illuminati, de algumas formações dos Illuminati, e ele também tem uma relação muito conturbada com esse grupo. Todas as relações do Namor são muito difíceis porque ele é uma pessoa muito difícil de lidar. Ele não é um herói, ele não é um vilão, ele é um anti-herói. Então às vezes ele aparece como um vilão, às vezes ele aparece como herói. Então ele é realmente um personagem muito complicado de se lidar. Se você acha que, de novo citando o Wolverine em comparação, ele é uma pessoa muito mais difícil de se lidar do que o próprio Wolverine. Agora chegamos na parte que provavelmente vocês querem saber, que é em relação ao universo cinematográfico da Marvel. O Namor ele vai ser alterado, então ele não será de Atlantis, e as referências, né, culturais do Namor agora serão em relação às culturas Azteca e Maia. E isso começa pela divindade que é referenciada quando a gente vê o Namor pela primeira vez no trailer de Pantera Negra. They don't call him General or King. They called him Kukulkan, the Feather Serpent God. Vocês viram aí o M'Baku falando de Kukulkan. Kukulkan também, na cultura azteca, tem o nome de Quetzalcoatl, que é o deus do vento e deus dos elementos naturais. Falando dele rapidinho, eu fiz um vídeo de One Piece falando dessa divindade, né, falando como essa divindade pode entrar na obra através de uma Akuma no Mi, né, um fruto do diabo que o Dragon, pai do Luffy, teria consumido. Então depois assistam esse vídeo que também ficou bem legal, e também tem várias referências históricas ali a Quetzalcoatl que dá pra gente entender melhor como funciona essa divindade. Mas falando aqui rapidinho pra vocês, o M'Baku falou aí que o Namor ele é visto pelo povo dele como a reencarnação do Kukulkan. Kukulkan, ele é essa divindade do clima, né, divindade climática, dos elementos naturais, além da água, além do vento, né, a serpente emplumada, e ele é também uma divindade política, né, uma divindade que historicamente é vista como um ser capaz de unir povos, aquele ser capaz de carregar tudo nas costas, sempre muito acolhedor e muito protetor também. Então a gente vê a importância do Namor nisso. Ele é referenciado como a encarnação de uma divindade conciliadora, digamos assim, uma divindade protetora e uma divindade capaz de unir povos que vivem sempre em guerra. Além disso, toda a arquitetura e as lendas mesoamericanas terão forte peso aqui nessa introdução do Namor e de seu povo, né? Até lembrando aí da lenda do Eldorado, por exemplo, né? E de toda aquela arquitetura azteca e maia que a gente viu, vai estar também muito difundido aqui. E eu vou falar pra vocês agora porque que eu gosto muito dessa mudança, antes de falar um pouquinho do ator que vai interpretar o Namor. Eu gosto muito disso porque a gente vê a riqueza cultural de Pantera Negra quando a gente começa a entender mais das tradições, das vestimentas, das obras de arte e tudo mais. E agora a gente vai ter isso no Namor. Eles pegaram um personagem que era genérico, de um povo que era genérico, e deram muito peso cultural. Então é por isso que eu gosto. Não tem nenhuma alteração no Namor
nos termos principais de poder, ele continuará sendo um mutante, vai ter as asinhas, é de um povo submarino, então nada disso vai mudar. A única coisa que eles mudaram é que eles melhoraram o personagem das HQs para o universo cinematográfico da Marvel, então eles deram mais peso cultural e é só isso. Agora a gente vai poder aí conhecer uma cultura extremamente rica com a apresentação desse personagem, e eu tenho certeza que do mesmo jeito que Pantera Negra brilha os olhos de todo mundo pela sua riqueza visual, com a chegada do Namor a gente também vai ter isso no reino dele, e a gente vai falar mais sobre esse reino depois que o filme lançar. Então a gente vai assistir o filme na pré-estreia, e ainda essa semana também tem vídeo de Pantera Negra Wakanda Forever, então já ativa o sininho do canal. Ele será interpretado pelo ator Tenoch Huerta, que pode ser visto em Narcos México e Uma Noite de Crime 5 também. Ele é um ator que pelos trailers já mostrou aí o tom ameaçador do personagem, e também nas entrevistas dele mostrou sempre muita vontade de estar ali. Então é isso que eu mais gosto nos atores que pegam personagens importantes pra mim, personagens de cultura pop como do universo de House of the Dragon, do universo de Marvel, de DC e tudo mais. São pessoas empolgadas pelo papel e a gente vê essa empolgação sendo traduzida em um trabalho extremamente impecável, e eu espero que o Tenoch Huerta também consiga entregar isso. O pessoal que já assistiu o filme falou que o Namor realmente rouba a cena em um tom ameaçador e bastante tenso, então todas as cenas que ele aparece ali carregam muita tensão. O Namor está sendo descrito aí como antagonista desse filme, mas eu acredito, já falei sobre isso e posso falar mais até o lançamento do filme aqui, que teremos Doutor Destino aparecendo em uma cena pós-créditos, sendo apresentado como responsável por criar o conflito entre as duas nações mais poderosas do mundo. E aí você pensa, mas Doutor Destino não tem nem quarteto ainda, o que ele quer com essas duas aí? Bom, o Doutor Destino ele é o líder da Latveria, uma outra nação que poderia se beneficiar com o Wakanda e o reino do Namor se enfrentando e se enfraquecendo. Então aí a gente já tem um pouquinho do parâmetro disso, mas esse é um vídeo do Namor. Esse vídeo aqui de teoria da cena pós-crédito eu posso fazer ainda essa semana antes do lançamento do filme para vocês. Então é isso, pessoal, eu queria agradecer e queria saber se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, então comentem aqui embaixo, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para ajudar a gente. Até a próxima, tchau, tchau.